Capítulo 215. Paraíso do Metal e Fogo. Depois de deixar o portão das águas termais, a velocidade de deslocamento da força expedicionária de Chambord foi lenta, pois esperavam que o restante do grupo liderado por Lampard se juntasse a eles. Depois de um dia, eles finalmente deixaram a área controlada pela Legião do Vento Veloz. Embora as pessoas do grupo mercante Soros tivessem entregado a maior parte de suas mercadorias no portão das águas termais, o gerente Redknapp e a mulher vestida de vermelho, Shirley, ainda usaram algumas desculpas e foram em direção a São Petersburgo com Fei. No pub, Fei já percebeu que este gerente, Redknapp, já havia espalhado as notícias sobre a Batalha das Montanhas das Duas Torres, em São Petersburgo. Ele sabia que o grupo mercante Soros estava planejando algo, mas sentia que eles ainda estavam do seu lado. Portanto, ele ainda deixou Redknapp e os outros ficarem com ele. Pai, já que já estamos fora da região controlada pelo portão das águas termais, você deve relaxar. Shirley olhou para os marcos ao seu redor e disse de repente: isto é estranho. Aqueles dois velhos não apareceram. Isso não segue sua natureza superprotetora ao ar branco. Saiu do grande nariz vermelho de Redknapp, como ele disse, com uma expressão perplexa em seu rosto. Eu me lembro daquele líder dos 10 cavaleiros executivos, o Cavaleiro da Noite Negra Kelut. Ele matou um soldado comum da Legião do Vento Veloz e Ptolemy e Edward Carter perseguiram-no e quase o mataram antes que ele pudesse correr de volta para São Petersburgo. Desta vez, o rei Alexander matou o capitão André e cerca de 50 soldados e feriu os 2 filhos de Ptolemy, mas nenhum desses 2 cães raivosos fizeram nada. Isso é muito estranho. Talvez eles estejam mais velhos agora e não sejam mais tão dominadores. Shirley confortou seu pai. Isso é impossível. Pode se aplicar a outros, mas esses 2, quanto mais velhos os cachorros, mais loucos eles são. Mesmo muitos nobres e potências em São Petersburgo não quer ficar do lado oposto desses 2 velhos. A menos que eles descobriram algo que eu não percebi. Redknapp esfregou o nariz vermelho. Era algo que ele sempre fazia quando pensava. Rei Alexander de Chambord, há muitos mistérios ao seu redor. Talvez eu deva dizer ao presidente da nossa firma que venha para o Império Zenith em breve. Talvez os cachorros loucos parem e não façam nada. Se encontrarem alguém mais louco do que eles. O espadachim de branco, que estava em silêncio todo o caminho, disse de repente. Os olhos de Redknapp brilharam quando ele ouviu isso. Então, isso é São Petersburgo. Depois de ficar no topo da última montanha, Fei suspirou como se não pudesse imaginar o que estava vendo. Ao ficar no pico da montanha Moro, ele pôde ver a gloriosa cidade a 10 quilômetros de distância. Era uma cidade majestosa que Fei não poderia imaginar. Se Chambord era considerada uma vila ou uma cidade, Portão das Águas Termais era considerada uma cidade rica, então o São Petersburgo seria um enorme palácio em que apenas deuses moravam. No fundo da montanha Moro, havia uma estrada larga e longa que levava para a cidade de branco, como se fosse uma miragem que não era real. Embora Fei tivesse visto muitas grandes cidades movidas por tecnologia, ele não imaginava que uma cidade magnífica desse tamanho pudesse existir neste mundo com o nível tecnológico atual. Muitas torres mágicas, que tinham mais de 1 quilômetro de altura céu adentro como se estivessem ligados ao céu, e numerosos palácios e estruturas se estendiam até o horizonte visível. Havia uma enorme montanha localizada no centro da cidade, e havia um palácio branco no pico da montanha, como se um deus vivesse lá para olhar para todas as outras vidas. Os muros de defesa brancos eram realmente altos. Eles pareciam inconquistáveis. Enormes torres de vigilância que estavam a 100 metros de distância eram como gigantes que guardavam essa cidade majestosa, e ninguém conseguia juntar coragem para atacá-las. Esta cidade dos deuses instantaneamente enviaria pessoas para os sonhos. Apenas um verdadeiro herói é digno o suficiente para ter esta cidade dos sonhos. Fei, que estava em cima de Tornado Negro, sentiu o vento que agitou seu cabelo preto e suspirou. Ele ficou tão chocado que perdeu suas palavras. Ao mesmo tempo, um desejo de conquista sem precedentes cresceu da parte mais profunda de seu coração. Esse era o desejo que todos tinham em suas almas.
Atrás de Fei, Ceixe e Torres acabaram de chegar também. Ambos reagiram de forma semelhante a Fei. Depois de um simples choque, ambos viram o choque e o desejo nos olhos um do outro. Logo, mais e mais pessoas apareceram atrás deles. Olhando de longe, ninguém ficou chocado com esta cidade. Todos abriram os olhos arregalados e grandes enquanto eles respiravam pesadamente como se vissem o amante dos seus sonhos. Como um bando de periquitos que só rolou na lama, eles não sabiam o que fazer quando estavam prestes a entrar neste palácio que parecia que apenas deuses poderosos poderiam viver nele. Pessoas do grupo Mercante Soros apareceram por último. Eles tinham visto essa cena muitas vezes. Todos que viram São Petersburgo pela primeira vez ficaram chocados com o que viram. Em comparação, como as pessoas de Chambord reagiram foi normal. Havia muitas pessoas que choravam de choque ou se ajoelhavam para orar. Houve até casos extremos em que as pessoas se ajoelharam nesta estrada que levava à capital do Zenit. Um dia, vou ter uma cidade enorme que será mais foda e poderosa que São Petersburgo. Fei rapidamente se recuperou do choque. Ele riu e gritou para acordar todo mundo do choque. Ele então deu um tapinha no Tornado Negro quando ele e o cachorro avançaram na estrada larga. As pessoas por trás deles aplaudiram enquanto seguiam a ação do rei. Como um grupo, eles correram para São Petersburgo como tigres descendo uma montanha e dragões saindo do mar. Redknapp memorizou as palavras de Fei enquanto pensava em algo. A inclinação da montanha, do pico até a estrada que levava a São Petersburgo na base, era muito íngreme e era perfeita para os cavaleiros atacarem. Quanto mais rápido eles carregavam, mais rápido ficava. Logo, a força expedicionária de Chambord chegou à base montanha. Neste momento, havia numerosos parques de campismo e tendas montadas. Numerosas tropas de todos os reinos afiliados residiriam aqui perto. Havia longas bandeiras retangulares de todas as cores e todos os símbolos como se fossem as nuvens no céu. Eles cobriram metade do céu enquanto eles emitiam uma sensação tensa de fome de batalha. A prática militar de Zenit entre todos os reinos afiliados estava a menos de 2 semanas de distância, e cerca de 90% dos reinos afiliados já estavam aqui. Para proteger a segurança da capital, nenhuma tropa de qualquer reino afiliado era permitida dentro da distância de 1,5 km da capital. Todos os reinos afiliados tiveram que acampar neste amplo espaço em frente à capital, e cada reino foi pré-designado para acampar. A distância entre as áreas de acampamento até a capital foi determinada com base no poder e no nível de cada reino. Nenhum reino foi autorizado a sair de sua área, ou eles seriam tratados como criminosos por traição. Ao mesmo tempo, 4 das 10 legiões de combate do Império, Chicote do Senhor do Trovão, Raiva do Senhor do Fogo, Legião Gigantesca de Madeira, e Legião da Nevasca, também acamparam na área. Com mais de 200.000 soldados de elite, 6 dos 10 cavaleiros executivos e 20 torres mágicas temporárias com magos de primeira linha do Império que vivem em volta de onde todos os reinos residiam, a segurança e a guarda do Império estavam além da imaginação de todos. Quando a força expedicionária de Chambord chegou ao fundo da montanha, havia uma tropa do Império esperando por eles. Depois de verificar sua identidade, um capitão levou-os para a área que foi pré-atribuída a Chambord. Enquanto viajavam pelos campos de outros reinos, Fei viu muitas tropas participantes de outros reinos. Havia todos os tipos de armaduras, todos os tipos de elmos e todos os tipos de homem. Esses soldados observaram as forças de Chambord com expressões amigáveis ou hostis. Toda esta área estava cheia de atmosfera assassina e tensa. Havia mestres e lutadores sanguinários viciosos entre soldados das elites de todos os reinos. Fei até viu todos os tipos de feras demoníacas que foram treinados para se tornarem ajudantes. Entre esses soldados, os mais ativos levantaram suas armas e provocaram os recém-chegados. Selvagem, violento, sedento de sangue, cruel, louco, assassino. Este foi um paraíso de metal e fogo.